Transitividade verbal. Muita gente tem dificuldade em identificar um verbo transitivo direto, um verbo transitivo indireto, um verbo intransitivo e um verbo de ligação. Você vai ver aqui que é muito fácil. Vamos resolver algumas questõezinhas aqui para você perceber como é simples. Primeira questão: os atletas correram no parque. Correram aqui é o meu verbo. Correram é um verbo intransitivo, porque a ação de correr termina nela mesma. Então, o verbo correr aqui é verbo intransitivo. Eu não preciso de complemento. No parque aqui é apenas um advérbio de lugar. Então, correr é um verbo intransitivo. Certo? Fácil, fácil, fácil. A ação se realiza nele mesmo. Segunda frase. O professor explicou a matéria. O professor explicou o quê? Se eu falar só o professor explicou, fica incompleto. Então, a matéria aqui é o complemento, é o objeto do verbo explicar. Se o verbo precisou de um objeto sem nenhuma uma preposição aqui, esse a aqui é um artigo, não é preposição. Então, esse a matéria é um objeto direto. Se eu tenho um objeto direto, eu tenho que explicar como um verbo transitivo direto. Simples assim. Precisou de complemento, sem preposição, verbo transitivo direto. É um verbo que se realiza nele mesmo? Não, não é. Eu preciso do complemento. Complemento sem preposição, verbo transitivo direto. No outro exemplo, nós precisamos de voluntários. Nós precisamos, aqui é o verbo marcado para você aqui em negrito. Precisamos de quê? Nós precisamos. Aí você vai me perguntar, precisa de quê? Se eu tenho um complemento aqui com a preposição de, se eu tenho preposição, eu estou diante de um verbo transitivo indireto. Porque você vai me perguntar, você precisa de quê? Se o meu complemento aqui tem preposição, é verbo transitivo indireto. Então, precisamos é um verbo transitivo indireto, porque eu preciso da preposição de aqui para ligá-lo ao seu objeto. Facinho, né? Próxima questão. Eles... Deixa eu só subir a tela aqui. Próxima questão. Eles enviaram fotos aos clientes. Olha só. O meu verbo aqui é o enviar. Eles enviaram algo para alguém. Beleza. Então, eu tenho um verbo transitivo direto. As fotos é o objeto direto, não tem preposição. Aqui é um artigo definido a, no plural. E aqui, para os clientes, a ou aos clientes. Esse a aqui é a preposição. Então, eu tenho um verbo com complemento sem preposição e um verbo com complementos com preposição. Então, nesse caso, eu tenho um verbo bitransitivo. É um verbo transitivo, direto e indireto. É um verbo bitransitivo. Nossa quinta questão, a encomenda chegou. A encomenda chegou. Olha só, a encomenda chegou. Se eu disser assim, a encomenda chegou, você já entende o que é. Você pediu alguma coisa e ela chegou, a ação acabou. O ontem aqui é só um advérbio de tempo que está complementando o chegar. Não é um objeto direto, não é um objeto, é só um complemento. Então aqui, chegar já tem sentido completo, é tempo. Se eu tenho sentido completo, é um verbo intransitivo. Verbo intransitivo. Fácil, né? Os alunos parecem cansados hoje. Então aqui, meu verbo é o parecer. O que ele é? Ele é um verbo de ligação, que liga o sujeito, os alunos, ao seu adjetivo aqui, cansados. Ele só faz isso, não é um verbo que tem ação, não é um verbo nocional, é só um verbo de ligação. Então aqui, parecem é verbo de ligação. Só isso. Muito fácil, né? Ah, mas como que eu vou saber? Parecem é um verbo que não indica ação. Não indicação, é um verbo, não é um verbo nocional, como correr, falar, andar, crescer, aparecer, fazer, falar. Verbo que indicação. Parecer, não indicação. É só liga o seu sujeito, alunos, a uma qualidade. Quando isso acontece, ele é um verbo de ligação. Muitas pessoas
Muitas pessoas assistem a filmes de terror. Muitas pessoas, sujeito, assistem. Assistir o quê? A filmes. Opa, não seria os filmes? Seriam os filmes. Mas o verbo aqui é assistir. O verbo assistir no sentido de ver, ele é transitivo indireto, porque ele pede a preposição a. Então aqui é um verbo transitivo indireto. Fácil, né? Muito tranquilo. É só treinar vendo o verbo. É só ver o verbo, ver se ele pede preposição, se ele tem ação terminada nele mesmo, que você vai entender como fica. O vento derrubou. Derrubou o quê? A árvore. O vento derrubou a árvore. Se eu falar o vento derrubou, você vai me perguntar o quê? Então eu preciso de um complemento. O complemento é não preposicionado. O azinho aqui é apenas um artigo do substantivo árvore. Então aqui eu tenho um verbo transitivo direto. Fácil, né? Muito tranquilo. Agora, questão número 9. Estou até perdido já aqui. Questão número 9. A criança continuava doente. Continuava indicação? A criança brincava frequentemente. A criança dançava. A criança pulava. Continuar indica continuidade, né? De estado. Qual que é o estado? Estado dela de doente. Se eu tenho um verbo que não indicação, um verbo não nocional, que só indica continuidade, esse verbo aqui é mais um verbo de ligação. Certo? Bem fácil, né? Bem tranquilo. Agora vamos para a questão número... Já estou até perdendo as contas. 11? 11? É isso? É isso? Não. É 10. 10. 10. O palestrante falou. Opa! Falou sobre o quê? Falou sobre economia. Beleza. Sobre o quê? Sobre é preposição? Será? Ou é o objeto direto? Não, eu precisei passar aqui pela preposição. Então aqui falou o quê? Falou sobre a economia. Falou de economia, a gente fala informalmente, né? Então aqui é um verbo transitivo direto. Questão número 11. Minha avó, deixa eu só ver se está centralizado aqui, tá? Minha avó, sujeito, contou. Contou aqui verbo. Contou o que, vovó? O que você contou? Contou uma história. Uma história aqui, objeto direto, tá? Contou uma história. Porque esse uma aqui não é preposição, tá? Contou uma história aos netos. Contou isso a alguém. Contou uma história aos netos. Esse a aqui é preposição, então eu tenho aqui um verbo transitivo direto e indireto chamado verbo bitransitivo. Fácil, fácil, fácil. Um complemento sem preposição, uma história, e um complemento com preposição aos netos. Facinho. Próxima frase. Próxima oraçãozinha aqui. O diretor ficou satisfeito com o resultado. O diretor ficou. Ficar é verbo de movimento? Ou é um verbo que indica estado? Não. Ficou é um verbo que liga o diretor ao seu estado de satisfeito. Então aqui é um verbo de ligação. Ficou, permaneceu, continuou, são verbos de ligação. Questão número 13. Todos aspiravam a. Opa, esse a aqui é preposição. Se eu tenho uma preposição depois do verbo aspirar, eu já posso dizer que ele é um verbo transitivo indireto. Aspirar no sentido de desejar exige a preposição a. Então aqui é um verbo transitivo indireto. Fácil, 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 fácil. Vamos agora aqui para o passarinho fugiu da gaiola. O passarinho fugiu da gaiola. Fugir aqui tem sentido completo. Fugiu da gaiola indica apenas o lugar de onde ele fugiu. Se eu disser o passarinho fugiu, você já pega a ideia na sua cabeça. Ele fugiu. Fugiu de casa, fugiu da gaiola, fugiu da árvore, fugiu do terreno. Não importa. Aqui, nesse caso, não importa. Então, fugir tem sentido completo, é verbo intransitivo.
Muito bem? Muito tranquilo, é só questão de treino que a gente responde com muita tranquilidade aqui. Você leu o contrato? Você leu o contrato? Você leu o quê? Ler é um verbo nocional, um verbo de ação. O contrato é um complemento sem preposição. Então aqui é um verbo transitivo direto, um VTD, verbo transitivo direto. Fácil, fácil, fácil. Deixa eu só aumentar o espaço aqui para não confundir. Os pais deram um presente ao filho. Os pais deram o quê? Um presente, complemento sem preposição, ao filho, um complemento com preposição. Então aqui eu tenho o verbo bitransitivo, ou o verbo transitivo direto e indireto. Anota aí, treina que é fácil. Essa questão muito fácil, muito tranquilo. Só treinar que a gente responde sem nenhuma dificuldade. Aqui, por exemplo, você já vê, a moça está feliz. Esse verbo aqui está ligando a moça a uma qualidade dela. Indica o quê? Indica um estado. Se é um verbo que não indica ação, que indica estado, ele é um verbo de ligação. Fácil, fácil, fácil. Já fizemos questões assim. O fogo extinguiu-se rapidamente. Deixa eu só ver se está centralizado. O fogo extinguiu-se rapidamente. E aí? Extinguir-se tem sentido completo na frase. O fogo extinguiu-se. Se eu disser assim, o fogo extinguiu-se, você já sabe, o fogo acabou. Se acabou rapidamente, demoradamente, vagarosamente, pouco importa. Pouco importa porque aqui é um advérbio. Então você já sabe que é um verbo intransitivo. Ele tem ação completa nele mesmo. O fogo extinguiu-se. Pronto, acabou o fogo. Então o verbo tem ação realizada nele mesmo. Agora, próxima frase. Nós concordamos com a sua opinião. Nós concordamos com o quê? Com. Olha a preposição aqui. Nós concordamos com a sua opinião. Se eu preciso de preposição, eu tenho o verbo transitivo direto. Acabou. Olha, se você tem dificuldade de entender o que é uma preposição, o que é um artigo, você precisa ver as nossas aulas aqui de classe de palavras. Lá eu explico tudinho o que é preposição, explico o que é artigo, o que é numeral, o que é pronome. Eu expliquei as 10 classes de palavras aqui no nosso canal. Procure nossos vídeos que você vai aprender de uma forma bem tranquila. O governo anunciou novas medidas. O governo anunciou. Não tem sentido completo. Anunciou o que? Você vai me perguntar. As novas medidas. Opa, eu tenho um complemento aqui iniciado sem preposição. Se eu tenho um complemento iniciado sem preposição, eu tenho um verbo transitivo direto. Então, anunciar é um verbo transitivo direto. É isso, acabamos as nossas 20 questões. Olha como respondemos fácil aí, 20 questões em 13 minutos, menos de 1 minuto por questão. É assim que você vai responder na sua prova, assim que você vai aprender transitividade verbal. Quando você escutar verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, verbo de ligação, verbo bitransitivo, verbo intransitivo, não fique com medo. Reveja esse vídeo, lembre-se, relembre como é fácil, como é tranquilo analisar uma oração. Depois que você aprende isso, a sintaxe fica muito, muito fácil. O próximo passo, após de transitividade verbal, de regência verbal, é simplesmente aprender a crase. Vai ficar muito mais fácil quando você perceber que o verbo pede uma preposição a e a palavra seguinte um artigo a. Então, muito obrigado, fique com a gente aqui, se inscreva no canal para a gente fazer muitas questões de língua portuguesa e aprender língua portuguesa de uma forma bem bacana. Um abraço, até mais, tchau, tchau.